Não vamos vocês, esquecer que quem tem cu tem medo. Quem tem cu tem medo. Eu espero que... come pedra, sabe o cu que tem. Por quê? Porque pimenta no cu dos outros é refresco. Eu quero mais nossa, é que Jesus. todo mundo da CPI, por exemplo, nesse momento, fique com o cu na mão, porque tem que ficar mesmo. Exatamente. Não, eles estão com o cu apertado, eles estão assim, ó, cagando fino, como a gente fala. Diferente deles, eu tô com o cu piscando. Ó, piscou. Tá gravando! Tá gravando! Estamos de volta! A gente voltou! A pedido de todos os nossos 654 seguidores no YouTube. Não, gente, no que acabou o Big Brother, as pessoas estavam já pedindo pra gente voltar. Recebi inbox de Juliette, do Gil, da Camila, todos pedindo curadoria. Até Carol. Ela queria um programa dedicado pra ela, que vai chamar Limpa, Limpa Todo Lote Coletivo. Gente, a gente é um efusiante esse volta. Vamos lá? Estamos de volta. Super animado! Estamos de volta. Mega animado. É porque, assim, só uma coisa, a gente tá voltando em 2021. Então também tem um limite dessa animação, né? Eu imaginava que a gente fosse voltar em 2021 numa sala, juntos, toda essa alegria. Mas você mora no Brasil, não? Então você imaginou bem errado. Lá em 2020 aí tem tem- errado. Aí Eu eu achava tenho que a de gente ia animação. voltar tanta coisa em 2021. Então, curadoria. Mas voltou pra gente, né, gente? Eu passei aqui domingo à noite, tava voltando pra casa aqui na Peixoto, gente. Vida normal. Me Como segue. só 2% da população está isolada aqui. Segue. Eu também desci a fricaneca toda na sexta-noite. Vida que segue. E eu desesperado querendo chegar em casa. Tudo bem, gente, a gente está de volta. E para o nosso primeiro episódio dessa nova temporada, a gente vai falar de alguma coisa, de uma coisa que está no nosso DNA, no DNA desse programa, que é o cu, né? A gente se deu conta para fazer, né? A gente estava se reunindo para fazer essa segunda temporada, que a gente ainda não tinha falado desse lugar tão fundamental para se entender o que é ser bicha, né? Porque a bicha e o cu, elas estão, eles são entrelaçados desde sempre. Por quê que eles são entrelaçados? Porque o cu nos atravessa, né? O cu nos disse desde muito cedo. Mesmo sem a gente querer ou a gente pedir, o cu faz parte da ancestralidade de toda bicha, né? Porque o cu ele configura e delimita uma leitura de mundo dos nossos corpos, e essa leitura acontece à nossa própria revelia. Para uma grande e considerável parcela do mundo hegemônico, que é o mundo da heterossexualidade, que sempre foi um regime político, né? Mas é inventado, tá, gente? É importante a gente lembrar que é ficção também. Embora se venda como realidade dada, divina, orgânica, esse regime da heterossexualidade ele é uma invenção. E aí esse regime lê toda a nossa complexa subjetividade, a nossa rica subjetividade, resumido ao cu. O cu vem primeiro quando a gente chega. Quando a gente adentra e ocupa os lugares, é sempre o cu que chega primeiro. Quando a gente leva os nossos namorados, ou maridos, ou companheiros, ou parceiros, ou o que quiser que a gente queira chamar as pessoas com quem os outros homens com quem a gente se relaciona, quando a gente leva eles nos aniversários da família, nos almoços de domingo, é o cu que eles veem. Quando a gente anda de mão dada nas ruas, é o cu que as pessoas veem. O cu que esse regime heterossexual aprendeu a ser um órgão destinado só para a excreção dos dejetos e que a gente ousou, né, alçá-lo também a uma ideia de prazer e de uso recreativo. Então, eu acho que pelo fato de a gente ter criado a ideia e a prática desse cu hedonista, é isso que eles não perdoam em nós. E aí, por que será que esse cu liberto e sem culpa incomoda tanto? Já diria o famoso e o célebre Copy, não é a língua, é o cu. Tem cu, tem cu. Ai, eu tem amo, cu, gente, tem tatuagem. cu, Adoro a cena do cu. tem cu, tem cu, tem cu.
E tem uma coisa também do cu, de você usar ele pejorativamente, né? De uma maneira negativa. Então, você fala assim, nossa, que dia cu, né? Assim, que dia horrível. Ou Cara de o cu do mesmo Paulo. xingamento, você é um cuzão. Sim, o cu do mundo, né? O cu do É. mundo. Cara O de famoso vai tomar no cu, né? Vai Assim, tomar no cu como uma coisa ruim, né? uma coisa Vai ruim, vou tomar no cu enfiar no teu cu. Bolsonaro. Então, é muito louco você pegar essa diferença, assim, você fala assim, a pessoa fala assim, ele é um cuzão e ele é pica grossa, né? Assim, ele é pica grossa porque ele vai lá e faz e acontece. Ele é um cuzão, são conotações negativas, né? Total. Cara de cu, né, gente? Cara de cu. Cara de cu. E a gente usa muito, né? Isso está muito enraizado. Fala, Usa. a gente mesmo, assim. Não, e tem uma coisa dentro da própria comunidade gay, assim, que é uma deslegitimação do cu, né? O cu parece que ele não ele faz parte, né? Obviamente, mas tudo que é ligado a ele é deslegitimado, né? Existe um culto, sobretudo, né? No mundo gay, né? Uma busca aí por uma visualidade, né? Que a gente só remete ao falo, só remete à ideia do falocentro, né? Eu construo meu corpo, eu construo a minha imagem, eu construo a meu gestual, a minha indumentária, para que as pessoas vejam, falo, para que elas esqueçam do cu. Mas, ao mesmo tempo, a bunda é um patrimônio nacional, quer dizer, a bunda, ela que esconde o cu, né? A bunda tem um certo valor dentro da nossa sociedade, né? E às vezes me parece também que é uma maneira de não falar do cu, mas falar da bunda, mas a gente sabe o que está atrás da bunda, que é o cu. Então também tem esse jogo também, né? Apesar também que também tem o lado, né? A gente fala também bundão, a gente fala bunda mole, tem um pouco essas expressões também negativas, mas dentro do imaginário, a bunda tem lá o seu valor também. Mas eu fico pensando também, será que também não tem um pouco uma ligação com a coisa do cocô? Porque o cu, as pessoas, quando falam em cu, tem a coisa de cagar, né? De ser mal cheiroso e tal. A bunda não tem isso. A bunda é sempre ali limpinha, mas o cu, né? O cu tem a coisa do cocô. Fazer a chuca não é um negócio simples, por exemplo. Fazer a Não chuca é. um negócio que toma tempo. Mas eu acho que pode ter isso, Paulo, mas eu acho que tem um lugar aí do machismo mesmo, assim. Super tem. Dentro do mundo gay mesmo, assim, entendeu? Do machismo, assim. Até de quem dá o cu e de quem come, entendeu? Assim, tem... Eu não sei, eu vejo muito isso. É total a coisa do arrombado. Você é um arrombado. Você é um arrombado. Eu acho isso horroroso, né? Acho que dentro desse modelo hegemônico de vida, acho que o cu não tem utilidade, né? Ou ele só tem utilidade. Não, porque primeiro que assim, o cu ele não colabora com esse sistema, por exemplo, binário de homem, mulher, macho, fêmea, porque o cu ele não tem sexo. Se você pega um cu, você não consegue dizer se esse cu é de homem ou se esse cu é de mulher, entendeu? O cu ele não procria, né? Então esse regime também ele tá preocupado com a procriação, porque a procriação tem a ver com produção de trabalho, com capitalismo, com consumo, né? Então, eu acho que tem também uma coisa muito política, porque o cu ele é incômodo em vários lugares, assim, né? Tipo na academia, né? Você não pode falar sobre o cu, assim, é muito difícil. Você imagina, assim, a tua tese de mestrado vai ser o cu, entendeu? Não é um discurso que interessa, por exemplo. É uma parte do corpo e é considerado um palavrão, assim, né? Exatamente. Você fica ali, você não pode soltar um cu, né, no meio de uma palestra, no meio de uma conversa que parece. Eu lembro de uma história com um amigo meu, Wendel Wendelack, ator carioca maravilhoso, que quando ele resolveu contar para a mãe dele que ele era gay. Ele é de Belém também, a mãe dele foi para o Rio de Janeiro, passar um tempo com ele, aí ele levou ela para jantar num lugar muito bacana, e aí no meio do jantar ele resolveu dizer para a mãe, eu sou gay e tal. A primeira coisa que ela perguntou para ele, falou assim, tudo bem, filho, eu quero saber o seguinte, você dá ou você come? É tão maluco. É como se você comesse, você fosse menos gay. Exatamente, porque tem isso, né? Sabe que a imagem de você dando o cu o valor do ativo, assim, é muito diferente do valor do passivo no nosso meio LGBT.
Porque é isso, porque para mim tá ligado ao machismo. E foi engraçado, Rô, quando você começou a falar, né, que a primeira coisa, né, que as pessoas veem é o cu. Teve um tio meu que foi falar sobre sexualidade comigo. Eu acho que ele já tinha aí, já vislumbrava aí já tinha um receio de eu ser gay, né? E a primeira coisa que ele falou ele foi me explicando a coisa do sexo, e ele falou do sexo entre homens. A primeira coisa que ele falou foi do cu. Ele assim, você sabe que o homem que dá a bunda para outro homem tem que depois ir para o médico ser todo costurado, né? E eu fiquei com essa imagem de cu na cabeça, assim, sendo todo remendado. Assim, foi muito forte eu desassociar essa imagem, até para poder dar um cu depois. Assim. Mas essa mitologia que a pessoa chegava no hospital com o cu todo arregaçado, tinham várias lendas, né? Que você estava com cerca no cu, quer dizer, tinham várias histórias de que as pessoas chegavam no hospital com alguma coisa. Assim, você se fudeu, né? Assim, Eu lembro que uma vez eu fui num restaurante especializado em frango. E aí tinham todas as partes do frango que você podia comer, tinha até a ostra do frango e tal, e a moça explicando e tal. E aí tinha a sambiquira. Aí eu, ingênuo, perguntei, o que é a sambiquira? E a moça falou assim, é o final da coluna, você vai descendo na coluna do frango, é o finalzinho da coluna. E eu não me aguentei e falei assim, é o cu. E ela ficou muito desmontada, porque ela tinha que dizer que sim, e ela falou, Mas ela deu toda uma explicação assim, você vai descendo a coluna, ali é onde acaba. Muito medo. Acaba ganhando também, às vezes, um aspecto um pouco cômico também, né? Vocês viram que nessa pandemia tem vários vídeos de professoras dando aula do Beabá, CAK, enfim. E aí, sempre que chega no cu, elas caem na risada, elas se desmontam inteira, que é o cu da... Eu adorava, mas eu adorava quando eu era pequeno, que tinha esse beabá e chegava, todo mundo se olhava, porque sabia que ia chegar a hora de falar o cu. Eu adorava. Eu adoro que tem na internet, que é o K do cavalo, tem o K do cavalo, o co da cobra e o cu da cutia. E esse é o cu da cutia. E a professora cai na risada, ela se desmonta. Agora aqui eu tenho C e o U. Fica cu. Então, será que é o cu da cutia? Será que o cu é do cavalo? Ou será que o cu é da cobra? Eu não sei, o cu da cutia é muito bom, né? Vocês sabem que em Buenos Aires tem um negócio que é diferente? A coisa do comer e do dar? Eu lembro quando eu fui para Buenos Aires no aplicativo, a pessoa falou assim, você gosta de comer? Aí eu falei assim, eu tô preferindo dar. Aí a pessoa falou assim, foi mal, eu sou ativo, a pessoa falou. Eu falei, oi? Ele falou assim, é que eu gosto que me comam. E aí eu fui descobrir que em Buenos Aires, quem dá o cu é quem come. E eu achei essa ideia genial. E tem super lógica, né? É a mesma lógica imagética. É a lógica de quem come, de quem envolve, né, no caso. Mas porque isso tem a ver com poder, né? Porque, assim, eu tô comendo... Não pode dar o poder. Eu tô na ação, né? Porque tem muito esse lugar da passividade, né? Que coloca assim, do passivo ter uma passividade. É o ativo que está na ação, é ele que está no comando, é ele que está comendo, né? E eu acho isso, sempre achei isso de justiça. Porque, assim, gente, dar o cu tipo assim, é muita ação. Dar o cu muita ação. Dar o cu é uma produção de linguagem, gente. É uma produção de um negócio, assim, sabe? Começa pelo preparo, como o Paulo falou. Gente, hein? O passivo pro date, gente, tem que ter uma meia hora, pelo menos, a mais do que o ativo. Já, assim, né? Se tiver essa divisão ativo e passivo. Mas eu fico pensando que tem isso um pouco, né? Falar essa coisa da dar o cu é difícil pra caramba. Mas acho que esse uso recreativo, que é transformar o cu num lugar de prazer, e ele de fato é um lugar, mas a biologia relegou ele a um lugar muito, né, específico, né? Funcional, né? Só funcional. Funcional, exatamente. Eu acho que isso quando a gente faz isso, né, quando as bichas fazem isso, elas estão produzindo mesmo um discurso, assim, um texto, assim, que é um discurso que não interessa, que precisa ser calado. Por isso que é tão importante para a sociedade normativa interditar o cu,
sabe? Esse discurso vai denunciar uma série de coisas, Total. né? O dar o cu denuncia uma série de coisas que a norma não quer que a gente denuncie. E sabe que nessa questão do prazer, assim, né? Eu tenho uma amiga minha que era casada, agora ela não é mais, mas ela me contava que ela comia, né? Ela comia o marido dela. E ela diz que depois que ele perdeu essa barreira do o meu cu também pode ser um lugar de prazer, que o sexo deles melhorou assim 200%, porque abriu um leque de possibilidades assim para o sexo e eles se tornaram muito mais íntimos assim. Eu me lembrei disso, porque a gente também esquece que é o que o Ronaldo falou, o cu ele tá aí, gente, para todo mundo. O cu merecia ser democratizado. E aí você não é nem uma questão de orientação sexual, né? Não, muito é uma pelo questão contrário. de uma fonte de prazer do teu corpo. Exato, assim, então homens héteros, né? Gente. Abram o olho. Vocês acham que vocês fazem bom uso do cu de vocês? Aí eu faço. Hoje em dia. Mas Mas eu foi, acho foi um aprendizado ou foi uma coisa que... Foi um aprendizado e foi uma perda de vários bloqueios que eu tive já, assim. Inclusive desse terror do cu que vai rasgar e que você não vai ter mais e que você vai precisar costurar o cu. É tão velado isso que eu demorei anos, gente, para saber que existia a Xuca. Não foi uma coisa que no começo da minha vida sexual eu já tinha essa noção. Tem uma intimidade com o cu que não existia em mim, na relação com o meu próprio corpo. Eu tenho a memória da descoberta. Eu lembro a primeira vez que realmente aconteceu que alguém foi naquela região e aquilo se abriu, assim, né? Porque até na nossa masturbação, você também é ensinado a ignorar o cu. Você não se masturba envolvendo o cu. Então, para mim, foi o outro que descobriu para mim. Eu não descobri sozinho. E eu lembro até hoje dessa lembrança, assim, tipo, cara, assim, se abriu, que é um pouco, acho que aconteceu com esse casal hétero que você contou, assim, né? Abre, zero jogo, né? Começa a nova fase do videogame e aí você tem todas as possibilidades. Mas eu queria falar um pouco sobre isso. Eu tive uma descoberta tardia da sexualidade do toque, né? Que eu falo, assim, da masturbação. Eu comecei a me masturbar muito tarde, mas eu me descobri sexualmente muito paralelamente, o pau e o cu. Eu já me masturbava utilizando os dois. Eu já brincava ali com o dedinho, até uns objetos não muito grandes. Foi. É verdade. Eu já comecei ali. Hoje eu faço um bom uso do meu cu e eu sei que muita gente gosta de dar o cu, mas sente dor, sente desconforto. E olha, não sei se devido a esse treino que começou muito previamente, eu não sinto dor, gente. Eu só sinto prazer. Para mim tem que ter um preparo, assim, uma preparação que tem a ver, não é só nem com a coisa da Xuca, não é isso? Não. Essa coisa da respiração, essa coisa do tipo, do gel. Não vem querer comer meu cu na Mas para mim, mas para mim não é só isso. Para mim, além do gel, tem todo um jogo de escuta que tem que ter entre as duas pessoas. A pessoa que já chega... Ela pode até chegar se tiver uma escuta, mas ela sentir... Eu acho legal, mas eu não preciso de nada disso, assim, olha. Já rolou até rapidinho. Mas isso é maravilhoso, porque, na verdade, os cus são diferentes. A gente também não aceita... Com o tempo também da vida, você vai descobrir que os cus são muito diferentes. Nossa, e isso é muito assustador, assim. E até porque você tem uma imagem, assim... porque também tem isso do cu do mistério, assim. Por exemplo, a gente tem uma coisa assim, às vezes faz essas brincadeiras, né? Você identifica seu namorado se você mostrar só uma parte e você reconhece no seu parceiro, seu namorado, o cu dele. Se mostrasse uma foto só do cu do seu parceiro, você reconheceria? Assim como você reconheceria talvez um bico de peito ou um próprio pinto. Então também tem isso, assim, tem uma diversidade que a gente não... Às vezes a gente tava como um buraco só, e cada um é cada um. Nossa, e sabe que eu também passei por um bom tempo, assim, de ter uma vergonha de achar que o meu cu não era um cu bonito. Porque também essa coisa, inclusive da indústria do pornô, vende pra gente um cu, né? Que outro dia eu tava vendo uma entrevista que essa atriz pornô falava assim, gente, que o cu, não só o cu, mas, né, a buceta, enfim, é super maquiado pro filme pornô e eu não sabia disso. E aí eu falava assim, gente... um blush. Meu cu, porque tem essa coisa do cu. A pessoa não faz a Xuca, ela aceita no pancake, né? Do cu tem nível no olho do meu cu.
uniforme, sabe? Assim, essa coisa do cu que tem que ter uma cor uniforme, que não pode ter pelo. Isso também invade, o padrão também invade muito a coisa do cu. Odeio esse tipo de filme, cara. É muito louco. Mas a história, a indústria pornô, ela Ela fez isso. Ela é muito horrorosa. Assim, E eu tinha vergonha. Classicamente falando. Por isso que eu acho muito legal esse movimento dos OnlyFans da vida, sabe? Porque você começa a ver corpos possíveis, né? Aí você vê o peludo, você vê o cu da vida real. Da vida real. Eu quero ver o cu da vida real, entendeu? Porque se a gente for pensar nesse padrão aí do cu, da indústria, né? Que, o padrão que ela bota ao cu, que ela bota ao pau também, a gente vai cair na mesma coisa do racismo, porque é o cu rosa que é o mais valorizado, o cu bonitinho, né? Gente, então, tem clareamento anal para você ficar com o que é a ideia do clareamento anal, gente? Gente, clareamento anal. A palavra luzes anal, o pessoal faz luzes, gente. O pessoal faz tudo. Eu tenho preguiça de fazer um clareamento dental, que eu queria fazer um dia na minha vida, vou fazer um clareamento anal. É muito bizarro mesmo. E a coisa do cocô, né, gente? Porque a coisa do cocô também tem que ser falada. Sim, total. Né? Porque, quando você fala do uso recreativo, você tem que pensar também no uso funcional. Que ele não vai deixar de ter uso funcional, né? Uma realidade fisiológica, porque você utiliza ele como instrumento de prazer. Isso está ali sujeito a se interseccionar em algum momento na sua vida. Simultaneamente. Né? Não vai vir e as pessoas também eu me incomodo quando a pessoa se assusta, né? Como se fosse assim, meu Deus! Gente, você está aqui, você está em outro lugar, né? Gente, onde você está cutucando? A pessoa se assusta. Uma campanha de naturalização disso, gente, porque o cu tem cocô, gente. Você faz chuca, tudo, né, se prepara, tudo, mas acontece que às vezes pode cruzar as duas coisas. Pode. E isso não pode ser motivo de nojinho, e nem motivo de tensão, né, para quem está dando cu, mas né? eu vai cuidando e preocupado se vai acontecer. Mas eu lembro. Isso tem a ver com a indústria pornô também. Porque é impressionante, gente. Não existe o cocô na indústria pornô. Os caras, gente, eles aguentam uns pau gigantesco que nada acontece, né? Acontece. Mas eu acho uma colonoscopia ali, né? Eu acho que tem que naturalizar, mas eu acho também, eu confesso que para mim depende muito da situação. Eu não lido bem, não lidei bem sempre, né? Eu acho que tem situações e situações. E eu, na minha prática de vida, eu sou uma pessoa que, assim, se eu quero dar, eu me preparo para dar, entendeu? Claro que eu posso surpreender o outro e as coisas podem surpreender, porque a gente é um corpo. Mas eu não consigo, ainda hoje, eu não consigo assim. Eu não vou dar se eu não me sentir confiante para dar. Se eu não estiver preparado para dar, entendeu? Não, mas o que eu tô falando... Tem gente que não se cala com isso, gente. O que eu estou falando de naturalizar é em casos de acidentes. Eu concordo com você, que eu acho que a gente se prepara, porque assim, tem uma coisa aí, porque é um outro tipo de prática, né? A prática escatológica. Estou falando de uma prática que não seja a prática escatológica, a gente se prepara para isso. Mas às vezes acontece um acidente. Eu me encanava antes. Eu perdi o tesão, eu queria parar. Hoje em dia, quando acontece isso, fala assim, só um instantinho, vou tomar uma ducha ali, já volto. A gente já continua, já. 2 minutos. Enquanto eu tomo banho, você pode ir lavando. Gente, e a expressão passar cheque? Que eu não sabia o que era. No começo, quando eu confundia com uma coisa tipo prostituição, assim. Eu fui no seguinte, passei um cheque. Eu falei, nossa, eu demorei muito tempo. Vocês sempre entenderam o que era passar um cheque? Não. Eu entendi a expressão quando eu já recebi a expressão. Não, a primeira vez eu confundi. Eu falei, gente, o que é passar cheque? Eu falei, gente... E a pessoa perguntava se naquela época, a gente é antiga, né? Na época do bate-papo que a gente escrevia, tudo bem se eu passar o cheque? Aí eu pensava, tudo bem, tô precisando. Eu não cobro. Ainda vai me pagar. Mas sabe que é importante você. Eu achava que eu ia ganhar um din-din. Eu acho que todo mundo em algum momento tem um curso. É verdade isso, porque eu não sei, comigo eu também tinha, eu me confundia, eu não sabia o que era chuca. Mas eu me lembro de um dia que era um amigo de um amigo, na verdade, mas como eu sempre ficava na casa desse amigo, e ele também se apresentava como drag queen. Bom, o nome da drag queen eu lembro que era Antara, e eu lembro quando ele me sentou e falou assim, bicha, você é muito nova, você precisa aprender coisas. Olha,
o cheque é isso, a Xuca é assim. Ele me deu uma aula de muita coisa, assim. Isso foi tão importante ter esse mestre do cu, sabe? Mas a nossa geração não teve internet, né? Exato. Então a gente tinha que aprender na oralidade. A gente é alguém na fase oral ainda. A gente Eu foi nem lembro quando eu aprendi a mestres. expressão passar cheque. Nossa, eu me lembro muito que aquele fim de semana Eu fui no bate-papo UOL. Eu voltei para casa naquele fim de semana, eu me senti assim, diplomado no cu, assim. Mas eu acho que, ao mesmo tempo, é importante a gente falar aqui, já que a gente está tocando nesse assunto, nessas práticas subversivas, né, de desejo. Ó, o cu interrompido. Eu tô aqui com o cu na mão, gente. Bom, vocês conhecem a gente do Curadoria. Quando um programa não rende, ele nem vai pro ar. Mas quando ele rende muito, e foi o que aconteceu com esse programa sobre o cu. Então a gente decidiu dividir ele em 2 partes. Se você chegou até aqui, você terminou a parte 1, então você já pode correr lá no nosso YouTube e assistir a parte 2. Aliás, assiste mesmo, porque tem uma surpresinha lá, que é um quadro novo dessa nova temporada que a gente quer contar pra vocês. Bom, a gente se vê lá na parte 2. Até daqui a pouco.